Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu, Deco Marquardt, como host, e do meu lado, Ricardo Barbie. E aí, Deco, é a primeira vez que eu vim aqui depois do One Year, né, cara? E aí? Eu acabei furando aí, fiquei doente contigo, mas é um prazer. Agora eu vou ter que comentar isso, né? Que maravilha que foi. Foi muito legal, né, cara? Muito legal, né? Que benção que Deus colocou na nossa vida, o privilégio de poder servir Ele nesse ministério, né? É. E que bom que mais uma vez você é o único careca dessa mesa, né? Então a gente não precisa dividir. Tu és o único host careca deste podcast. Cara, é verdade, velho. A gente às vezes até tem uns convidadinhos brilhantes, mas a mente mais brilhante aqui é a minha. Não tem dúvida, não tenho dúvida. Encerada, eu diria. É verdade. Tudo bem, né? Mas muito bom, meu irmão, ter você aqui comigo de novo, dividindo essa mesa. E hoje recebendo um pastor da Palavra Viva. Verdade, cara. Tem uns testemunhos fortes aí hoje. Vamos ouvir. Né? Inclusive, a gente vai estar num contexto super atual. Pastor, quase que eu já dou spoiler do nome do cara aqui. Sabe que você já viu? Todo mundo episódio, já leu ali. Né? Pastor Marcelo trabalhou agora lá na ajuda no Rio Grande do Sul, com todo esse rolo que aconteceu com as enchentes lá e todo o sofrimento da população gaúcha. Então vai trazer um pouquinho dessa experiência pra gente ouvir aqui também. Pastor Marcelo Rosa. É isso aí. Que honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, primeiramente, né? Parabenizar vocês por um ano de podcast. Tenho acompanhado, tenho visto. Trouxe um presente. Não sabia que o nosso amigo Barbie ia estar aqui, né? Opa. Então, eu trouxe um livro aqui pro Deco, do nosso Muito pastor, obrigado. Bispo Pedro Flori Ramos, nosso pastor, nosso mentor, que cuida de nós. E já vou pedir pro Cadu deixar preparado depois ali para trazer também. Tudo certo, fechado, o Cadu, livro do obrigado. Barbie. Só é aquela estratégia que assim a gente volta aqui outra vez também, né? Isso, entendi. Não precisava do livro não, mas eu aceito o livro, tá? Não, vamos trazer. E para ti vai vir porção dobrada daí. Livro Gestão e Legado de Pedro Flori Ramos. Bota aí pra mim, cada. Pai do Tiago, pai do Lucas, os dois já estiveram nessa mesa. O Tiago também esteve com a gente no One Year, né? Então, muito legal. Esse aqui é a cara do Pedro, não é do Thiago, mas é muito parecido, né? Eles são um cara o Thiago mais novo, né? Cara novo, sim, do outro, né? Muito obrigado pelo carinho aqui, né? Veio com Leandro e com Cadu. Quem são esses caras? O Leandro é membro nosso, né, da Palavra Viva lá nos ingleses. É um mala, né? É. Quando ele se batizou, né? O Leandro, a gente participou junto, trabalhou junto. E aí, quando ele se batizou, eu senti um misto de alegria e outro, que bom que tá naquele lugar, né? Não tá com a gente aqui porque é um mala, não. Uma bênção, uma honra, né, Leandro? No céu, você aceita todo mundo, Leandro. Eu tô falando isso por Deco, porque Deus aceita o Deco também, Leandro. Então tá tudo certo. Alguns brincam que no batismo a alça fica lá, né? Porque Isso. mora lá. É um queridão aí. O Cadu também é um membro da igreja nossa, trabalha na mídia, ela nos acompanha. E é um querido também que tá junto na jornada aí. Leandro que nos uniu aqui, que comentou aqui sobre esse momento, né, Leandro? Verdade. Obrigado pelo carinho aí. Leandro nos acompanha, né, já há algum tempo também. É verdade. Sejam bem-vindos, viu? Vocês aí. Mas vamos lá, pastor. Da onde é que o senhor veio? Conta um pouquinho da sua história aí, do início desse pastor Marcelo Rosa aí. Pois então, meu amigo, né? O Rosa, assim como o Barbie, também já daria um assunto, olha, né? Porque por muitos anos era conhecido na escola como Pink, né? Então aí o pessoal incomodava. Mas eu brincava que toda a mulher do mundo um dia me desejou, né? Olha aí, ó. É verdade. E toda a mulher do mundo também queria uma rosa. Então estamos aqui, eu estou aqui, acho que eu sobrei aqui. Bendito fruto entre as mulheres. Então, na verdade, né, eu sou gaúcho, sou nascido e criado em Porto Alegre. Estou morando em Floripa faz 10 anos, mas nasci num bairro de periferia lá, conhecido por muitos, porque alguns jogadores saíram de lá, que é a Restinga, que é no extremo sul da capital. E nasci num lar onde minha mãe, por muitos anos, foi muito conhecida na cidade devido à prática religiosa, era mãe de santo, envolvida com candomblé. Então nasci nesse contexto, né, religiosamente falando, num ambiente onde a casa sempre muito cheia de gente, envolvidos com as obrigações de uma casa de religião, que é muito tradicional no Rio Grande do Sul, diga de passagem, né? E nesse ambiente, meu pai militar, minha mãe envolvida com isso, eu cresci nesse meio e, como todo jovem, a gente acaba conhecendo outros desejos, outros envolvimentos, e na adolescência eu comecei, devido ao lugar que eu morava, me envolvi com algumas amizades que acabou me levando ao mundo do crime, né? Tráfico de drogas e outras questões que eu me envolvi. Foi onde eu vivi a fase assim mais tensa da minha vida.
né, dos 13, vamos dizer assim, até os 18 anos. Foi um período bem crítico, onde eu não me encontrava, religiosamente falando, no segmento da minha mãe, da minha família, que veio, na verdade, vamos dizer assim, bem familiar, passou de geração para geração. E a coisa engraçada, né? Deus, ele tem uns caminhos onde a gente não imagina. Eu lembro que nessa época da minha vida, que eu estava bem conturbada, teve um episódio que aconteceu uma vez, que a minha irmã, que na verdade me criou, mas ela é de origem minha prima. Minha mãe adotou ela desde cedo. E como minha mãe era muito envolvida com a religião, ela acabou cuidando de mim. Ela acabava me levando no médico desde pequeno. As primeiras lembranças que eu tenho de cuidado é com a minha irmã. E essa minha irmã havia se convertido na época na Igreja Universal. Então a Universal estava no hype, naquela doideira. No hype toda. Eu gostei, hein? No hype eu gostei, hein? Tava lá em cima, e aquele mover de Deus nas igrejas universais. E eu me lembro que teve uma conversa um dia que eu tinha me envolvido com algo bem delicado, e meu pai chama minha irmã para uma conversa. Minha mãe na época já estava doente. Minha mãe, antes de falecer, teve Alzheimer, estava já num momento bem delicado. E meu pai chama minha irmã para uma conversa, e eu naquela coisa de jovem de ficar atrás da porta ouvindo, né? Eu lembro que a minha irmã diz: tio, fica tranquilo que o Marcelo Deus vai fazer uma obra na vida dele. Aí o meu pai disse assim: olha, ou Deus faz uma obra na vida dele, ou Deus faz uma obra na minha, que eu não aguento mais ver o que está acontecendo. Ele disse: não, tio, fica tranquilo que Deus vai cuidar dele. E é incrível. Aí eu falei: a minha irmã tá ficando maluca, tá doida. Porque abrindo parênteses, o lugar que nós ficávamos, que era o nosso ponto de trabalho, era bem na esquina de uma igreja quadrangular. Quero louvar a Deus aqui pelos meus irmãos da quadrangular, que a igreja era bem pequenininha, só que tinha um terreno grandão assim, então eles faziam uns movimentos ali, e final de semana era um mover, e culto de jovens, aquela loucura toda de crente. E eu olhava para os meus amigos e dizia: cara, esses caras são muito malucos, mano. Eles são muito mais doidos que a gente. Eles são muito doidos. Eu falava assim: ó, eu morro, mas não viro crente. Aí o que acontece? Minha irmã me convida um dia para ir no culto com ela na Universal. Aí completou a loucura na minha cabeça. Falando que se eu queria morrer e não ser crente, agora mesmo eu quero me desintegrar e nunca vou ali. Porque eu fui numa igreja com ela, igreja muito simples. Só que eu sempre fui brincalhão, né? De zoar assim. E o pastor era bem magrinho, e ele tava com uma calça assim, uns 4 números maior que ele. Então ele pregava um pouco e levantava a calça, pregava e levantava a calça. E aí eu com um amigo dizia, eu falei: bah, cara, não vai rolar, porque se esse pastor ele não consegue levantar a calça, vai querer tirar o demônio do meu corpo, não vai conseguir. Aí acabou o culto, e aqui nós zoando, dando risada. E foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra profética, que foi aquele dia. Acaba o culto, nós rindo, zombando. A minha irmã olha pra mim e diz assim: eu preciso te dizer uma coisa. Eu falei: fala, mano. Deus me deu uma visão com você. E eu falei: que negócio é esse de visão, mano? Deus me deu uma visão que você estava no altar pregando a palavra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: assim te diz o Senhor. Ela falou isso. Eu falei: cara, minha irmã a voz dela mudou assim, sabe? Aquela autoridade, assim te diz o Senhor. E falou: tu será um pregador da minha palavra, pá. Eu falei: cara, minha irmã tá muito louca, mano. Esse negócio não tá fazendo bem pra ela essa parada aqui. E aí, isso foi no mês de outubro. Dezembro, novembro para dezembro, eu conheci uma jovem na escola, que foi um papel preponderante assim pra minha conversão. Vou dizer assim que foi o ponto que Deus usou, porque eu já não estudava mais nessa época. O colégio era o ponto de distribuição do meu segmento. Vou falar assim, né? Para que entendedores entenderão. E aí nós ficávamos na frente da escola, e eu acabei conhecendo essa menina, que no momento ela estava assim, desviada da fé. E aí eu comecei a conversar com ela, ficamos amigos, eu fui me envolvendo, só que isso foi me tirando um pouco, vamos dizer assim, do movimento que eu andava. E os caras começaram a me zoar: qual é que é, mano? Agora malandro, o tá apaixonado, que loucura é essa? Eu falei: não sei explicar, mano, mas eu gosto de conversar com ela. E comecei a frequentar a casa dela. Só que tinha um negócio muito estranho aqui. Eu quero isso aqui é demais. A gente que não tem o entendimento da presença de Deus, a gente depois vai entender como Deus já agia e nós não sabíamos que era Ele.
Porque quando eu chegava na casa dela para chamar ela, primeiro que eu não conseguia olhar pro pai dela. Ela morava no segundo piso, segundo pavimento. Eu chegava e dizia assim, ô tio, a Jamile tá aí? E ele dizia, só um pouquinho que eu vou chamar ela. Eu não conseguia olhar. Tinha algo nele que eu não deixava olhar. E aí ele chamava ela, nós ficávamos conversando no portão. E aí, nesses dias que foram passando, eu fui descobrir que eles frequentavam uma igreja. Eu já comecei a ficar, opa, não, esses caras são... Só que eu já estava envolvido emocionalmente com ela. Pô, já era uma pessoa importante para mim. Eu falei, cara, agora eu vou na outra vibe. Então agora eu vou entrar ou me disfarçar de crente para fazer o que eu quero fazer. Só que, nisso, começou a acontecer encontros lá na casa dela. E um dia, nós sentados numa mesa, o pai dela, a mãe dela tinha chegado do culto e disse, você sabia que nós somos responsáveis pela ação social da igreja? Eu falei na minha cabeça, cara, não sei nem o que é ação social, maluco. Porque na época, por isso que eu digo assim, gente, o evangelho transforma a vida da pessoa não só espiritualmente, mas intelectualmente, socialmente falando. Porque eu só lia o horóscopo, a página policial e a página do meio do Diário Gaúcho, que é um jornal conhecido lá em Porto Alegre. Só o que eu lia, para ver quem tinha morrido, quem tinha sido preso, qual que era a reportagem de principal e o horóscopo para saber o que ia dar sorte e o que não ia, né? Aquele sincretismo religioso que toda pessoa que não tem Jesus tem. E aí, eles compartilharam comigo, vamos dizer assim, o que era o que eles faziam. E eu via que eles eram muito envolvidos, porque eles saíam muito cedo e chegavam muito tarde. E eu falei, cara, essa mina é crente, pô. E eu vou cair fora daqui. Daí, na época, e até a Copa do Mundo, ela me deu uma pulseirinha de Jesus, uma verde e amarela. Eu falei, cara, parece que isso aqui em casa vai dar treta, né? Porque a minha mãe... E eu falei, cara, e agora? E resumindo, ali foi se tornando um ambiente que eu comecei a frequentar. Daqui a pouco eu já não estava indo mais nos lugares que eu ia. Vamos dizer assim, foi perdendo o desejo. Até que culminou numa sexta-feira santa, que era Páscoa, que eles me convidaram para ir num evento com eles. Até quero fazer menção do pastor Isaías Figueiró, que foi meu primeiro pastor, a igreja que eu me converti, que foi Encontros de Fé lá em Porto Alegre. Na época ele estava levando o evangelista Carlos Anacondia lá, muito conhecido aqui na América do Sul, para fazer uma cruzada de milagres. Aí pensa num ginásio lotado de gente, e eu falei, cara, isso aqui é um show, alguma coisa, né? E aquele homem gritando, eu falei, cara, não estou entendendo nada que está acontecendo, que loucura, esses caras são muito loucos, mas eu queria estar ali porque eu queria agradar eles de uma certa forma. Quando termina esse evento, nós chegamos na casa deles para jantar. E aí, na época recente, tinham lançado A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quando eles colocam o filme, eu assisto, me lembro que eu fico muito impactado. Quando acaba o filme, nós estamos sentando na mesa, ele olha para mim e diz assim, aí, tudo que você viu agora foi em teu favor para pagar o preço pelo teu pecado. E esse Deus aqui quer tirar o vazio que tem dentro do teu coração. Cara, eu não era de chorar. Trancou aquela bola aqui, eu falei, cara, não posso chorar, não posso chorar. E ele disse, pode botar para fora o que tá aí. Eu comecei a chorar ali. E aí naquela mesa, no dia 18 de abril, eu entreguei minha vida para Jesus. Que ano que era? 2004. Entreguei a minha vida para Cristo. E aí comecei a frequentar os cultos. Eu lembro que meu pai ficou muito assustado, né? Disse, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. Ele me chamou, o que está acontecendo? Tá devendo para algum traficante? Pai, eu tô numa outra pegada. Não queria dizer, né? Tô traindo a tradição da família. Ele disse, pai, virei crente. Ele disse, não é possível. E não porque não queria, mas tipo assim, não acredito. Não acredito. E ele me seguiu um dia, viu que de fato eu estava indo para a igreja. E começou aquela loucura da zoação, porque na época o movimento pentecostal estava muito em alta, né? Judeus missionários aqui em Santa Catarina. Sim. E foi aquela coisa assim, ó. Eu passei por um processo, eu me converti, eu vivi um processo de acompanhamento, aquele discipulado da moda antiga, porque como eu só tinha contato com o crime, com as coisas erradas, se eu não mergulhasse, seria difícil para o meu contexto. Então, todos os dias, eu quero até honrar a Deus pela vida do Cris, da Jaque, da Jamile, que foi a família que realmente abriu as portas da casa e abriu assim o amor de Cristo para mim. Eles me discipularam dia após dia, me ensinando do beabá, do básico. Comecei a congregar e uma coisa muito doida, porque eu comecei a frequentar os cultos com 2, 3 meses, 4 meses de fé.
já era batizado, tinha sido batizado no Espírito Santo. Eu comecei a ter algumas visões. Eu comecei a lembrar da minha irmã. Ela disse, cara, que loucura. Eu estava no culto e eu vi o pastor pregando e eu via eu pregando. Eu dizia, cara, eu tô ficando... Esse negócio é meio estranho, porque tu não conhece, né? Chamei o pastor para conversar, falei para ele, cara, tu não tá ficando louco, isso aí Deus está te dando uma visão. Isso faz parte do teu ministério. E 3 meses depois, eu começo, junto com os irmãos da Assembleia de Deus, um trabalho evangelístico lá no centro, no Mercado Público de Porto Alegre, bem no centro, no Lago Lênio Pérez, toda segunda, quarta e sexta. Nós fazíamos trabalho ali do meio-dia a 1, pregávamos o evangelho, cantávamos alguns louvores, botávamos playback, louvores e palavra, de forma evangelística. E ali, no ano de 2005, então eu comecei meu ministério, né, de pregar a palavra. E como, sabe como é que é? A Assembleia de Deus, ela é uma igreja muito polarizada, muitos lugares. Então muitos irmãos da Assembleia de Deus congregavam na região central, iam para aqueles cultos. Então dali começou a questão de vir convite para pregar em igreja, porque uma coisa era tu pregar para não crente, outra coisa era pregar na igreja. Nunca tive experiência. Eu falei, cara, e era muito aquela coisa, né? Eu sei pregar o que Deus fez na minha vida. Jesus tem poder de libertar, Ele me libertou, Ele mudou minha vida, Ele mudou a tua história. Aí eu se pregava, fazia o apelo, as pessoas vinham, né? Só que pregar na igreja era mais elaborado. Eu falei, esse negócio não é pra mim, cara, esse negócio aí não é minha praia. E aí eu lembro que foi onde eu fiz meu primeiro seminário teológico, foi em 2007. E a partir daí começou, né, essa caminhada. E 2014 foi onde eu me mudei para cá, né, depois que eu me casei. E minha esposa já conhecia a Palavra Viva, não conhecia ainda. Foi onde nós mudamos para cá, conhecemos a Palavra Viva e a nossa vida foi para um outro ponto, já para um ministério pastoral realmente, né? Porque até 2014 eu era um itinerante, né? Sempre tive vida de igreja, sempre congreguei, mas rodava muito no ministério itinerante. Mas a partir de 2014, com a nossa chegada aqui em Florianópolis, a gente aprendeu uma outra visão um pouco diferente de lá, né? Porque Porto Alegre, ela tem uma visão muito local do evangelho, né? Não tinha muito essa visão de ir para fora, de investir em pessoas. A igreja que eu congregava não tinha, e não tem até hoje, uma pessoa, tipo assim, preparada, caso o pastor, presidente, Deus decida chamar ele para a eternidade. Eu chego aqui, eu vejo uma realidade totalmente diferente. Sempre se dizia lá, né? Pô, passou uma Mampituba para cima, o céu é aberto. Agora que o negócio é meio travado, né? Tem essa mística que no Rio Grande do Sul é difícil o evangelho, realmente tem uma dificuldade. Mas quando chegou aqui, vivemos uma outra fase da nossa vida e estamos aí até hoje, né? Nesse processo. Mas foi, vamos dizer assim, um divisor de águas. Quando a gente saiu de lá, veio para cá, vamos dizer assim, o tipo de aprendizado. Não que o evangelho seja diferente de modo nenhum, mas o ambiente que você está e as pessoas que você decide ouvir vai fazer muito sentido para aquilo que você vai viver, né? Eu costumo brincar com o pessoal lá na igreja. Se você estiver com o propósito certo, mas com as pessoas erradas, o resultado pode dar muito errado. Mesmo que você tenha um processo, um chamado, isso pode não acontecer como Deus quer, né? Muito Pastor, legal, né? Pastor, o senhor acha que o senhor caiu no mundo do crime e foi para esse lado mal da força aí? Por causa das amizades, por causa dessas relações? Ou talvez alguma fuga de casa, alguma coisa assim? O que realmente te puxou para lá? Hoje eu vejo como uma fuga. Na verdade, eu posso dizer assim, com ampla convicção, vamos fazer assim uma porcentagem, 80% de quem está no crime não gostaria de estar ali. É uma incapacidade de lidar com as suas dificuldades, com seus traumas, com seus medos. E é um meio de você tentar se enquadrar num ambiente que você sabe que não é teu, mas que gera algum tipo de status provisório. Então você acaba se adequando, mas na realidade grande parte das pessoas está ali não por opção, mas como uma fuga de uma realidade que não quer enfrentar. Essa para mim era muito claro isso. Eu me conhecia, eu tinha medo de algumas coisas, mas no crime eu era valente. Então eu era inseguro, mas no crime eu era o cara. Não, eu sou o cara. Então tu acaba escondendo muita coisa e tu acaba, na verdade, encarando o personagem, né? Para tentar
agradar alguém ou ter algum tipo de vantagem, mas na verdade isso acaba sendo uma fuga. Eu vejo muito claro isso hoje. Pergunto isso porque o senhor começou a falar, né? A gente pode escolher quem a gente anda e tal. E essas influências externas acabam levando a gente para um mau caminho ou para um bom caminho, né? Depende do que você escolhe, mas talvez a pessoa aí que pode estar ouvindo a gente, né? Que não tem essa relação aí, não sabe ainda, tá querendo fugir aí ou querendo se encontrar e acaba escolhendo para o caminho que deve andar. Que conselho que o senhor dá para escolher pessoas boas? Aonde o cara acha isso? Primeiro, você, dentro do ciclo que você está, você consegue visualizar a pessoa que você está andando, o que ela acredita, o que ela quer. E mesmo não sendo cristã, tem pessoas que decidem optar pelo caminho correto, né? Uhum. Quer estudar, trabalhar, ser honesto. Então, dentro desse ambiente, você pode fazer escolhas pontuais baseadas naquilo que você quer para a sua vida. É o famoso, eu não vou fazer o que todo mundo faz. Você pode estar no mundo, você pode não ter Cristo, mas você pode ser um cidadão de bem, né? Agora, se a pessoa já tem uma visão mais aberta, diz, não, cara, eu não tenho preconceito, eu quero frequentar um ambiente religioso, eu quero conhecer uma igreja, então esse é um ótimo lugar para a pessoa estar. É um ótimo lugar para você construir uma família, para você educar os seus filhos, porque é um lugar que vai prezar por princípios e valores que tem a ver com aquilo que eu acredito. Então isso, sendo cristão ou não sendo cristão, viver valores é uma decisão muito pessoal. E à medida que você decide viver isso, você começa a se conectar com pessoas que também querem viver isso. É interessante porque tu comentou também, um pouco antes, e eu quero unir com o que o Ricardo perguntou. Tu falou assim, eu tentei me fazer de crente para que eu me aproximasse dela, né? Então a gente vê hoje, assim, que bom, muitas igrejas crescendo, quantidade de gente, mas mesmo dentro das igrejas, escolher as pessoas que tu vai andar é uma opção. Exatamente. Né? Porque mesmo dentro da igreja a gente vai ter pessoas que vão escolher outro caminho, que vão estar ali esquentando o banco e não tendo uma vida devocional, não tendo uma vida de entrega, não tendo uma vida de comunhão de fato, né? Eu costumo sempre dizer uma frase: é possível estar na igreja e não ser igreja, mas é impossível ser igreja e não estar na igreja. Nem todo mundo que está na igreja é cristão, nem todo mundo que está na igreja segue a Cristo, nem todo mundo que está na igreja é a minha referência, é o meu padrão de evangelho. E muitas vezes as pessoas se enganam com isso, mas o fulano é da igreja, fulano é... Tá, mas ele está na igreja, mas ainda não se tornou igreja. Porque quando a pessoa verdadeiramente se tornou cristão, seguidor de Cristo, que ele é igreja, a atitude dele, o comportamento dele vai denotar, vai corroborar com aquilo que ele crê. Então, hoje em dia, é muito fácil, né? Hoje em dia a gente brinca que, vamos dizer assim, é status ser crente, né? Ser cristão hoje, você estampa, me batizo, eu posto, eu estou no culto, eu posto, só que, vamos voltar 20 anos atrás, não era assim. 20 anos atrás, ser crente, a tua roupa denotava que você era crente. Você andava com a Bíblia debaixo do braço, às vezes você ficava com vergonha de andar com a Bíblia. Que não tinha como você ser cristão e não haver uma ruptura com o mundo. Não tinha como. Primeiro porque o próprio mundo te rechaçava. Não, agora tu é crente, pô, tu não pode estar com a gente aqui. É isso. Eu lembro, né? Eu vim de uma família de muitos tios convertidos e tal. Eles não iam aniversário. Exatamente. De família. Né? Porque eram crentes, então ele no sábado e domingo eles era quase que um ermitão. É. Eu lembro que eu cresci com um colega na escola que ele era de uma igreja muito rigorosa. Né? Não vou falar aqui por ética a placa, mas os irmãos devem perceber. É uma igreja muito rígida. E na época da escola, pô, o que era o comentário da segunda-feira do colégio? O tela quente, pô. Todo mundo via tela quente, né? E ele era o único da sala que não tinha televisão, por causa da sua denominação. Cara, o que aquele cara sofreu na nossa mão. Eu lembro, às vezes eu oro de que Jesus me perdoa, porque eu perturbava ele. Eu era o Satanás em pessoa. Eu perturbava, e aí? Falava o nome dele, né? Como é que foi o filme ontem? E ele ficava, cara, ele ficava indignado. E tipo assim, ó, eu via o quanto a religião, não tem nada a ver com Cristo, o quanto a religião, a falta de entendimento pode oprimir uma pessoa. Pode marcar. Hoje não está no evangelho. E eu também, de repente, não sei se eu estaria com tantas marcas que ele carregou, porque imagina só, pega um monte de jovens olhando alguém que diz que em nome daquilo que ele crê, ele não pode ter uma televisão em casa. Na época que não tinha internet, a única distração era a TV. Então o assunto que tinha no colégio era o quê?
Que jogo você viu ou que filme você assistiu. Então, tipo assim, já era o ápice para um jovem ficar até as 10 da noite vendo tela quente. Então, no outro dia era o comentário. Então, nós queríamos saber o que o fulano tem para falar do filme. E por muitos anos, depois que eu me converti, eu até falei para ele, cara, vai, me perdoa. Ele disse, não, fica tranquilo. Ele viveu um tempo depois, firme ainda, né? Depois de se desviar. Agora, muito tempo que eu não tenho contato com ele. Mas eu lembro quanto isso marcou a vida dele, né? Então, muitas vezes, nem tudo que é feito em nome de Deus carrega, na verdade, a essência do que Deus quer, né? Por isso que eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Flori, que nesse sentido, ele é alguém além do tempo, né? Eu lembro quando nós chegamos aqui, o Bispo Flori era um cara que falava de tecnologia. Eu vou contar aqui um escândalo para vocês. Quando eu cheguei aqui, primeiro culto que eu fui na PV, cara, quando eu vi fumaça na igreja, que eu vi LED, eu olhei pra minha mulher e disse, me tira daqui, nós estamos numa boate, pelo amor de Deus. Só que tinha parede preta já, não? Já tinha. Eu fui na Flori lá na época ali no Bombeiro ali, ele já tava pintando parede preta. Mas foi muito cedo, né? Que veio do mundo pentecostal, né, cara? Meu Deus, cara. Era canela de fogo, ali, reteté de Jeová, um monte. Quando eu cheguei, foi Cassiane aqui, aí veio os caras. Elaine de Jesus, veio aquele impacto, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei pra minha esposa assim, ó, isso aqui é o Satanás em pessoa. Isso aqui é uma boate, só que ao mesmo tempo... Tinha bateria, cara. Bateria. A bateria tinha, né? Não, a bateria até já era mais tranquilo. Mas, tipo assim, ó, o LED e a fumaça me impactou. Porque, tipo assim, a gente é muito visual. Eu falei, cara, que loucura. Minha mente já foi longe. Só que ao mesmo tempo que eu olhei pra aquele ambiente, tinha uma presença diferente. E aí, na época, o Bispo João, na época, pastor João, eu lembro que ele me abordou. E aí, jovem, como é que você tá? Eu falei, ele viu que eu tava desconfortável, né? Meu semblante já dizia. Eu falei, cara... Ele disse, não, eu tô bem. Não, eu tô vendo que tu tá meio preocupado. Eu falei, não, o que você olhar aqui? Não, eu sou pastor, então vou lhe mandar o papo reto mesmo. Cara, como é que vocês conseguem fazer uma igreja assim? Pô, com LED, mano, com fumaça. Boa, desculpa, isso aqui parece uma boate. Ele pode fazer uma pergunta? Eu falei, claro. O que é isso aqui? Aí ele me puxa do bolso um perfume. Eu falei, é um perfume? E ele tá nessa embalagem, né? Sim. E se eu pegar esse perfume e botar aqui, aí pegou um copo, e botar nesse copo aqui, o que ele é? Eu falei, um perfume. Tá, mas o que mudou? Eu falei, a embalagem. Aqui é o ponto. O problema do religioso, aí ele me deu no meio. O problema do religioso é que ele não sabe ver Deus quando muda o formato que ele está acostumado. Aí quebrou os dentes. Aí eu já entendi, eu falei, meu Deus do céu, eu podia dormir sem essa. Ei, Deus não está dentro de uma caixa de sapato. Deus está onde ele é invocado e onde ele é adorado. Eu falei, cara, esse cara tem algo diferente. Eu sempre gostei de Bíblia, né? Falou de Bíblia, eu falava, ficava. Eu falei, não, esse cara tem Bíblia, eu quero vir pra cá, quero ouvir mais ele. Então colei nele, então ele teve um papel preponderante, vamos dizer assim, pra minha libertação, porque eu costumo dizer o seguinte, gente, isso aqui é uma verdade. Não é difícil você tirar um crente do Egito, mas como é difícil você tirar a religiosidade da vida de um crente. Eu costumo dizer que Deus tirou o povo do Egito em 11 dias, mas demorou 40 anos para tirar o Egito do povo. É complicado. Na verdade, Deus não tirou, né? Foi uma nova geração, porque ali não sei, aquela geração morreu. Exatamente, exatamente. Uma geração precisou morrer, Deus levantar uma nova geração, porque acontece? Uma vez que você está impregnado por uma teologia que muitas vezes não é sadia, se você não passar por um processo, vamos dizer assim, intencional, e se permitir ser trabalhado, dificilmente você vai conseguir acessar o novo. Por exemplo, muita gente pergunta no Instagram, né? A pergunta que eu mais recebo no Instagram são 3. Primeiro, bebida. Segundo, sobre música. E terceiro, igreja de parede preta. Tem o Espírito Santo na igreja de parede preta. Eu falei, cara, as pessoas reduzem, né, vamos dizer assim, a ação de Deus pela cor de uma parede. A gente nem entra mais na questão cenográfica, de explicar o porquê que é preto, porque na cabeça delas é uma questão, não sei o que passa. Sim, né? Sei lá, branco é puro. Exatamente, essa questão assim. Mas olha como nos dias de hoje, aí tu vê assim, ó, não, o mundo avançou.
Só quando tu vai ler perguntas que tu vê assim, cara, ainda tem muita gente que está aprisionada em coisas tão simples, na forma. E se não é da forma, o Ricardo e o Deco me apresentaram o copo nesse formato. Não, nunca tomei, então não é de Deus, porque é muito fácil eu rotular aquilo que eu não conheço. Então, como eu não conheço a manifestação, então eu vou dizer que não é de Deus, porque se é de Deus eu vou ter que saber explicar. Como eu não sei explicar, então eu vou rotular, porque aí ninguém me pergunta. Então, hoje em dia, as pessoas fazem muito isso. E muitas vezes deixam de viver o novo, porque ainda estão com uma mentalidade lá de trás, com ensinamento que a gente sabe que não é por maldade, né? Os nossos pais da igreja que começaram, os nossos primeiros cristãos do século passado, viveram um evangelho genuíno, puro, entregaram o seu melhor. Só que a gente sabe que o conhecimento era limitado. Hoje nós temos acesso ao conhecimento. Então, eu costumo dizer, é complicado nos dias atuais você conseguir fazer um F5 na vida de um cristão. Tem que estar muito aberto. O cara tem que estar assim, dizer, Deus, todos os dias, eu uso muito essa linguagem, né? Senhor, eu não quero ficar um iPhone ultrapassado sem atualização. Se tem um software para atualizar todo dia, eu quero atualizar, não me deixa eu ficar um dia, porque eu não quero ficar em dissonância com o que o céu tem, né? E o que o céu tem não tem a ver com o que a minha igreja prega, o que a tua igreja prega. O que o céu tem a ver com o reino de Deus. Então, se eu estou conectado e tiver atualização, quero estar atualizado. Então, hoje, existe uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? Ao meu ver, assim, a gente que tem contato com pessoas percebe muito essa barreira ainda. Sabe que eu lembro de uma história, cara, tu deve lembrar, bom, na nossa época, ainda, ver novela era pecado. Tinha isso, né? E aí eu lembro que um pastor, que aquilo eu achei o máximo, quando ele disse assim, não, é mais fácil a gente proibir ver novela do que a gente ensinar o que é errado, o que é certo dentro daquela circunstância. Mas o problema de hoje é que a gente fica muito mais tempo em coisas, em internet, em vídeos, em séries, em N coisas que estão à nossa disposição, e pouco na palavra de Deus, e pouco num devocional, e pouco num tempo de comunhão, né? Então, o que acontece pode ver? Não tem problema ver. Não tem problema tu tirar um tempo, não tem problema tu ver uma série, não tem problema, mas aquilo não pode ser a tua vida. Exatamente. Aquele não pode ser o teu devocional diário. Não pode ser um dia inteiro daquilo e tu não ter passado um tempo com Deus, não ter lido a palavra e aquilo não fazer parte da tua vida. Paulo fala, cara, que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Claro que Paulo estava em cima de um contexto ali, né? E a gente aqui não vai ficar fazendo exegese bíblica, né? Mas o contexto ali, o princípio é o que importa. De fato, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Você pode mesmo ver um filme de terror, de espírito? Pode. E tu vai sair endemoniado vendo ele? Não vai. A questão tudo bem, aquilo te faz bem? Aí é um pouco do que o Marcelo falou, né? Só um pouquinho, Deco. Eu queria só pegar um gancho aqui também, só para não perder o meu raciocínio. Tem coisas que são boas pra gente, tem coisas que são ruins, né? A gente já começou falando sobre companhia, a gente falou sobre várias coisas, e formas e várias coisas assim. O que eu acho que é importante a gente salientar aqui, pastor, até porque pode ter gente aqui que não tem tanta profundidade, maturidade, né? No mundo espiritual aqui, ou conhece Bíblia, que as formas vão ser várias, né? Mas o perfume tem que ser íntegro. Né? Ou seja, a nossa regra de fé e prática é Bíblia, né? Então, se você tem um lugar que estuda a Bíblia e conhece a palavra de Deus, essa é a base. Isso é o alicerce. Se é preto, se é azul, se é amarelo, se o cara se pinta de branco, bateu na boca para falar, não importa. O que a Bíblia diz, né? Que bateu na boca para falar, eu posso estar falando besteira. No sentido de que o que a Bíblia diz, né? Homem e mulher, sim, cara. Então, aqui no meio tem problema. Agora, se o cara é azul, é amarelo, né? Eu sou figueirense, a gente já recebeu uns havaianos aqui com muito carinho. Cara, não importa, né? A camisa que o cara tá vestindo ou a cor da parede. A forma realmente, de fato. Mas o que ele tá falando ali? Né? Fato. Muito legal. O Beni ontem, nosso pastor seminarista lá na igreja, ele futuro pastor, ele falou o seguinte, cara, foi muito legal. O irmão dele, ele era gremista. Ele é gremista. E o irmão dele tava naquela fase... Glória a Deus. Mais um. Por isso que... já tá... Entendi agora, Flori. Entendi muito bem. Aí, o irmão dele estava naquela fase de querer agradar o pai e querer agradar a avó. Eles são de Joaçaba. E a avó é Inter e o pai Grêmio. Então ele resolveu o problema, você os dois. Eu vou ser Inter e você Grêmio. E aí ele fez uma analogia com o que a gente vive hoje. Às vezes a gente quer viver vestindo as duas camisas. Uau. A gente veste a camisa do mundo quando quer, e veste a camisa de cristão, de Cristo, quando quer, quando convém. Né? Então aí é um dos problemas. Sabe que tu falou um negócio que é muito importante. Eu gravei esses dias um vídeo que até repercutiu bastante, que foi Evangelho sem a cruz.
Porque eu lembro, anos atrás, todo culto praticamente se batia nisso. Cara, seguir a Cristo é renunciar. Seguir a Cristo é abrir mão de coisas que você... Não coisas que são, vamos dizer assim, pecaminosas, mas coisas que são lícitas também. Vamos dar um exemplo, né? Assistir uma série é bom, é maravilhoso. E você deve ter o seu tempo de lazer. Mas às vezes abrir mão do tempo que você queria destinar para ver para maratonar uma série, para estudar, para dizer, cara, eu quero descobrir mais de Deus. Então, eu percebo muito que a nossa geração atual, ela perdeu um pouco do significado da renúncia. Eu quero Cristo, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu quero Cristo, mas eu só quero viver as novas estações. Eu quero Cristo, mas eu não quero cortar os laços, as ligações que me prendem à vida velha. Então eu percebo que isso, principalmente no meio da juventude, tem atrapalhado muito, tem misturado. E eu percebo que isso também é a razão pela qual muitas pessoas aderem ao cristianismo, mas não são convertidas por ele. Porque adesão é diferente de conversão, né? Pô, gostei da tua igreja, pô, gostei da mensagem, eu até posto. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um devocional ali, mas é um devocional muito famoso no Brasil, né? Que é o do vocês podem falar o nome dele aqui? Pode, vontade. Que é o do Júnior Rochirola, né? Que é o Café com Deus Pai. E o que acontece? Eu vejo gente que eu nunca imaginava da minha vida compartilhando foto com o devocional. Eu falei, cara, que legal. Só que o mesmo cara que tá com a foto do devocional de noite tá com stories na balada. E às vezes tem gente que tá na igreja, tá servindo na igreja e também continua vivendo a mesma vida. E isso me incomoda, porque eu vim da geração do seguinte, cara, aceitou a Cristo, a partir de agora é com ele. A partir de agora é renúncia, a partir de agora você não vai receber a graça de Deus em vão, mas ela precisa trabalhar na tua vida. O que não faz parte do projeto de Deus para a tua vida tem que ficar para trás. Isso é inegociável. Isso é pessoal e intransferível. Não é o pastor que vai definir o meu padrão. É o evangelho que define. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus ensina. Agora, nos dias atuais, muitas vezes eu vou para um outro caminho, eu vou para uma outra linha para não ser confrontado. Só que eu costumo dizer lá na igreja sempre, aquilo que não me confronta não me muda, né? Eu apenas vou adquirindo, porque a gente é um ser social. Então, todo ser social se adapta ao ambiente com o tempo. Então, se você pegar uma pessoa que não é cristã e botar ela numa igreja de 6 meses, ela vai falar como crente, ela vai falar as gírias, ela vai brincar, ela vai citar versículos bíblicos, mas não significa que ela vai se tornar um cristão. E eu sempre brinco com ele, gente, se isso não fosse verídico, Jesus não deixaria escrito que muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome. Cara, isso é muito sério. Nós expulsamos demônios, profetizamos, operamos maravilha. Imagina nos dias atuais. Imagina, entra comigo aqui. Fazendo isso, né? Imagina o cara com um Instagram que ele ora, cresce mão onde não tem. Ele profetiza e coisas acontecem, profecias que acontecem, né? Como tem muito por aí. E também ele expulsa demônios. Cara, esse cara teria milhões de seguidores. Seria um sucesso. Pô, o cara é o homem das maravilhas. Mas esse cara vai chegar lá, ele vai ouvir do Criador de tudo dizer, cara, não tem lugar para ti aqui, mas só um pouquinho, eu não te conheço. Não, mas eu tenho milhões de seguidores. Cara, a popularidade na terra não define a popularidade no céu. Você era conhecido lá, mas aqui eu não te conheço. Nunca te conheci. Então, infelizmente, imagina você viver a tua vida toda, você usar o que te foi te dado como presente, que são os dons, e você chegar naquele dia e você não acessar. Isso é muito sério. Então, a nossa geração confunde muito, é uma linha muito tênue, né? Entre é popular ser cristão, mas ao mesmo tempo não me custa nada. Que evangelho é esse que, cara... Às vezes a gente ora sem vontade de orar. Às vezes a gente lê a Bíblia e tu tá com sono, mas cara, eu quero disciplinar o meu corpo. Como Paulo diz, eu esmurrugo o meu corpo, eu submeto ele à servidão, porque eu não quero pregar aos outros e eu mesmo me achar desqualificado. Então a nossa geração precisa entender que mais importante do que o que dá certo é o que é certo. Né? Porque hoje em dia, na era da igreja, a gente pode ter uma igreja cheia, uma igreja lotada, mas de gente vazia.
Então, o propósito nunca pode deixar de ser Cristo. Cristo tem que ser revelado, Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser formado na vida das pessoas. E para Cristo ser formado, tem que ter uma linguagem que comunique com a nossa geração, tem que ser uma doutrina sadia e tem que ser valorizado acima dos dons, acima dos talentos, muito mais alguém que decidiu viver e caminhar verdadeiramente aquilo que o Evangelho ensina. Amém. 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 Depois dessa chegada, foi nesse momento que tu chega na Palavra Viva, certo? Isso, 2014. 2014, né? Isso. E de lá pra cá, como é que foi esse teu caminho até chegar no norte da ilha nos ingleses? Pois então, eu cheguei, meu sogro morou 6 anos em Londres, né? Quando ele volta pro Brasil, ele veio morar direto em Florianópolis, ele é gaúcho também. Ele veio abrir um negócio aqui, veio pra cá, então todo ano ele convidava a gente pra vir, e falei, não, a gente tá bem aqui. Aí quando a gente viveu um desafio ministerial lá em Porto Alegre, nosso pastor, onde nós congregávamos, teve algumas dificuldades, a gente acabou saindo. Aí naquele gap de procurar a igreja, vamos congregar aqui, não quero voltar para onde eu estava, né? Já preciso de um novo tipo de alimento. E a Dani disse, vamos para Floripa. Aí oramos, viemos para cá. Aí chegamos na Palavra Viva, aqui nós identificamos um outro tipo de alimento realmente. Mas eu não enxergava e não me visualizava pastoreando. Na minha cabeça eu era um pregador itinerante, estava tudo bem. Mas a visão que Deus entregou para o Bispo Flori é uma visão de formação de líderes. Então, por exemplo, coisas que eu nunca vivi lá, só com o meu primeiro pastor, como era uma igreja de bairro, então aquela igreja que tem 80, 100, 120 membros, é possível tu viver o tempo de mesa, é possível tu estar junto. Agora, quando eu fui para uma igreja maior, não tinha isso. Né? Então eu só caminhava com o meu pastor. Eu fiquei 10 anos numa igreja e eu tive contato com o pastor presidente uma vez. Aí eu chego aqui, aí eu vejo o pastor presidente sentado numa cadeira tomando chimarrão. Eu falei, esse aí é o homem? Esse é o Bispo Flori. Eu falei, mas cara, ele é muito simples. Porque criou para mim, pelo menos no meu conceito, que todos os homens de Deus que eu admirava eram inatingíveis, inalcançáveis. Não, para tu falar com ele, na época tinha um pastor em Porto Alegre, que levou o Benerrim ainda naqueles dias lá, no auge do Benerrim, que o cara andava com segurança no culto. Tinha um corredor pro cara passar por causa do nível da unção. Eu falei, cara, aí tu chega e vê alguém humano, né? Vê alguém acessível, vê alguém que te dá espaço para tu chegar, que que vê o teu potencial e não quer te diminuir, mas muito pelo contrário, quer te potencializar. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque dependendo do lugar, tu vai acabando formando líderes em séries, né? Tu vai repetindo padrãozinho, né? O cara fala lá com a mão daquele jeito, aí o cara vai lá e continua, né? Vai seguindo o modelo. Aqui eu vi algo diferente, porque o bispo nunca despersonalizou os seus pastores. Por exemplo, eu sempre fui pentecostal, né? Eu sou canela de fogo e gosto daquele mover pentecostal, tem aquela veia profética. Ele nunca disse para mim, tem que... Não, me pergunta isso, tem que usar isso que Deus te deu, tá? Tem que valorizar o teu dom, tem que valorizar o teu chamado. E eu falei, cara, que legal. Em contrapartida, como é ruim tu estar num ambiente em que tu tem um talento que Deus te deu e a liderança que está ali, em vez de te projetar, que esse é o papel do líder, né? Proteger, prover, e a pessoa, além de não fazer isso, ela te trava, ela quer te despersonalizar. Então, isso foi um salto no meu ministério, porque ele enxergou que eu não enxergava. Então, eu cheguei nos ingleses, fiquei 2 anos ali. Eu comecei liderando o colégio de casais, que é os pequenos grupos. Depois passei a pastor auxiliar ali na época do Bispo Sérgio. Fiquei 1 ano e meio auxiliando ali e fui auxiliar na Ponte de Maruí, na Palhoça. Aí fiquei uns 5 meses auxiliando o pastor. O pastor que estava à frente acabou se desligando do ministério e eu assumi a igreja. Aí na Palhoça eu fiquei 5 anos cuidando da igreja ali. Primeiro foi na Ponte de Maruim, depois a gente migrou, uniu as 2 igrejas, a Ponte de Maruim e Palhoça Centro, ficou uma igreja só. Depois vim passar uma temporada, quando veio a pandemia, vim pastorear 1 ano aqui na sede. Eu cuidava do culto de sexta-feira aqui. E aí surgiu uma necessidade em Porto Alegre. Nós estávamos com uma dificuldade, o pastor que estava lá estava pesado para ele tocar o trabalho dele e a igreja.
E aí, a quem enviaremos? A quem é de nós? Quem é de Porto Alegre? Aí eu falei, é eu, né? Aí eu falei, não, chegou a minha hora de voltar, né? Entendemos que era aquele momento. Aí fomos para lá, ficamos 1 ano certinho. A igreja deu, vamos dizer assim, conseguimos dar a cara, porque quem estava lá não tinha estado aqui, não tinha a nossa essência em si, né? Ficamos 1 ano lá, cuidando da igreja. Quando entendeu que aquele ciclo estava pronto, o ciclo que Deus tinha estabelecido ficou pronto, conseguimos fazer o que era para fazer. Eu não tinha o desejo de permanecer muito tempo lá, até porque me adaptei aqui já, né? Já virei quase manezinho. Aí voltamos para cá, aí voltamos para a Igreja dos Ingleses, onde estamos hoje ali cuidando do trabalho ali, juntamente com o Bispo Alberto, que está em processo também de documentação para futuramente poder estar servindo a igreja nos Estados Unidos. Que legal. Pastor, e como é que foi esse episódio aí? O senhor comentou um pouquinho antes aqui que acabou de voltar lá de Porto Alegre de novo, só que agora para servir todas essas tragédias, né? Com toda essa sua expertise aqui de liderança e sendo discipulado, né? Sendo mentoreado por uma cabeça bastante diferente, né? Do Bispo Floripa, que ele realmente é show nisso aí. Eu entendo um pouquinho o senhor, porque as igrejas às vezes criam estruturas, né? E a gente falou aqui muito de forma, né? Estruturas até organizacionais, hierárquicas que criam membros ou pessoas inatingíveis, né? E quando a gente vê que o Jesus Cristo, que é o maior de todos, estava lá no meio do povo, isso é bastante esquisito, biblicamente falando, né? Mas, enfim, não quero aqui criticar nenhuma denominação, muito pelo contrário. Sim. A gente respeita aqui, essa cadeira aqui é aberta para todo mundo, mas existem questões que causam esse tipo de pensamento equivocado na cabeça do cristão, né? Poxa, esses homens de Deus são tão lindos que eu não posso chegar neles. Cara, se a gente pode chegar em Cristo, quem é um homem? Ele é a mesma porcaria que eu sou. Muito bom. Mesma porcaria que eu sou, né? E o Bispo Floria, assim como a nossa estrutura também não é, a gente é IPI, né? Então também não tem essa estrutura de grandes pastores, mas as pessoas são bem mais acessíveis. E aí eu vejo um pastor desse, né? Então liderando um monte de gente, liderando a igreja e agora indo para Porto Alegre. Conta um pouquinho dessa experiência aí, né? O que o senhor trouxe daqui para lá e pôde aplicar na vida das pessoas? Pois então, esse é vamos dizer assim, um dos episódios mais tristes que eu vi na minha vida. Imagina, zona de guerra lá, né? Porque assim, tava tudo, entre aspas, normal aqui, né? A vida rolando, e aí começou a chegar as notícias. E o gaúcho, ele tem uma coisa que é muito peculiar. O gaúcho, ele é muito agarrado em algumas coisas, né? Ele gosta de valorizar os costumes, ele carrega isso com ele. Onde ele vai, né? Eu costumo dizer, eu não conheço nenhuma rádio daqui. A rádio que eu escuto é a gaúcha. Se tu perguntar qual é a rádio aqui, eu não sei, não conheço, porque mesmo estando morando 10 anos fora de lá, as minhas notícias que eu escuto são de lá. Então eu sempre fui, desde criança, muito ouvinte de rádio e notícias. Acompanhando as notícias, eu estava inquieto. E aí na sexta pro sábado, começou a ficar feia a situação lá, né? E aí eu acordei no domingo com o sentimento, fui pregar de manhã, estava destruído. Fui pregar no culto da manhã e disse, Deus, eu queria fazer alguma coisa. Não tinha o projeto de ir para lá ainda, né? Deus, se for para mim fazer alguma coisa, fala comigo. Quando acaba o culto, uma querida veio me chamar e disse, pastor, dá uma olhada no seu telefone aí. Aí eu olhei, o Fernando, que é um membro lá da igreja, olhou e disse assim, bora pro Rio Grande do Sul? Eu falei, já. Aí, cara, em questão de horas, nós paramos na Decathlon, pegamos os equipamentos, chegamos lá. Mas eu confesso para vocês que eu tinha uma visão do que estava acontecendo. Eu falei, cara, vamos lá. Quando eu cheguei lá, nós chegamos lá de madrugada, aí dormimos um pouco, e 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, fomos para onde era o lugar dos resgates. Quando eu cheguei lá, aí eu disse, cara, que loucura. Aí começou a se entrar no modo, assim, cara, não é possível estar acontecendo isso. Porque, assim, os lugares onde eu cresci, onde eu andava, onde eu vivi, porque quando tu é de um lugar, cada lugar tem uma memória. Uhum. Tu diz, pô, aqui eu fiz tal coisa, aqui fui em tal evento, pá, o amigo e tal. Tu chegou lá, não existia mais lugares. Era só água. E as pessoas desesperadas, cara, desesperadas. Aí tu começa a pensar assim, cara, e a gente reclama às vezes por tão pouca coisa. Aí botamos barcos na água, começou. Primeiro dia foi modo
modo doido, assim, né? Não tinha equipamento, entramos na água daquele jeito, conseguimos resgatar algumas pessoas, só que, estranhamente, já tinha parado de chover e a água, ao invés de diminuir, começou a aumentar. E aí a gente viveu dias lá, assim, ó, É que estourou o dique, né? E a água continuou subindo, né? continuou Isso, subindo. chuva. E tipo assim, ó, eu tenho 2 meninas. Eu tenho uma menina de 7 anos e uma de 4. Cara, quando a gente começou a resgatar a criança. Aí é brabo. Aí eu lembro que às vezes assim, desculpa até se me emocionar, mas às vezes assim eu parava, eu saía do barco, o Leandro tá aqui com a gente, esteve lá também na linha de frente, que eu desejo era achar um canto, se enterrar e chorar. Eu ligava pra minha esposa, eu dizia, ó, deixa eu só ver as crianças. Chorava, porque tipo assim, ó, tu nunca imaginava viver uma situação dessa. Teve uma cena que me marcou o resto da minha vida, que nós estamos andando com o barco lá na Avenida Mauá, isso, um frio, chuva, era umas 10 horas da manhã, nós com o barco na água, e nós com aquele apitinho de socorro. Tem alguém? E apitava. Aí eu falei, cara, parece que eu tô na cena do Titanic. Mas igual. E eu falei, cara, é muito louco, porque, ainda mais pra mim, ali num lugar muito simbólico, porque eu comecei pregando o evangelho ali, no Largo Glênio Pérez. Quando eu passo pelo Largo Glênio Pérez, cheio d'água, eu falei, cara, que loucura isso aqui. E aí alguém gritava de longe aqui, socorro! E para você saber de onde é que vinha aquele eco, e aquilo era desesperador, ele passava com o barco em cima de carro, e aquela coisa. Aí foi, inclusive, nesse dia que eu acabei passando mal, tive uma hipotermia quando desci do barco, eu apaguei. Quando eu me recobrei, eu não estava dentro da ambulância. Aí fui prontamente socorrido, cuidaram de mim. Mas eu não quero falar só das coisas ruins, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vi pela primeira vez na minha vida Gênesis 11 se cumprir. A Torre de Babel. Por quê? Porque eu vi pessoas de tudo que é tribo, língua, cor, unidos em prol de um propósito. Ninguém perguntava lá, ei, Barbie, tu é gremista, tu é colorado, tu é corintiano? Ninguém quer saber, Não, mano. nem pra isso. Não, Todo mundo ali era humano e eu vi uma todo mundo igual. mobilização surreal. Por exemplo, nós tivemos um naufrágio, um dos nossos barcos naufragou na água, nós estávamos dentro, e a equipe do Pedro Scooby nos resgatou. Então, tipo assim, a coisa surreal. Você diz, cara, que loucura. E você vê pessoas investindo, não quero entrar aqui no mérito político, mas você viu o povo se mobilizando, o povo ajudando, o povo dando comida. O QG, que nós ficamos ali muito tempo na usina do gasômetro, uma organização. E eu, por várias vezes eu parei e sentei e disse, cara, que loucura isso aqui. Porque ao mesmo tempo que te dava uma raiva da omissão de alguns segmentos, te dava uma esperança pelo outro lado. Você falei, cara, o ser humano ainda tem saída, cara. E cada pessoa que chegava assim, ó, tu pegava uma criança no colo, tu abraçava assim, tu lembrava do teu filho e dizia, cara, vale a pena. E tu pegava a criança e dava pra outra pessoa, era uma corrente pela vida. Então isso, ao mesmo tempo que você ficava triste por algumas coisas, você ficava aí esperança. Eu falei, cara, é possível o ser humano transformar a vida de alguém quando ele quer. A tragédia do Rio Grande do Sul foi horrível, está sendo dificílimo. Quem não teve lá não tem ideia da catástrofe que é. Cenário de guerra literal, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem aqui. Ao mesmo tempo tem algo que Deus está dizendo o seguinte, eu não acredito, né? Abrindo parênteses, eu não acredito nessas profecias catastróficas que circulam em rede social. Para mim, Deus não é esse déspota que as pessoas pregam. Que tipo de pai vai ver o filho caminhando para um problema e vai deixar ele cair para mostrar que ele é pai? Eu não acredito nisso. Não, ou se o pecado do espiritismo no Rio Grande do Sul fosse pior do que o meu da mentira aqui em Santa Catarina. Como muitos dizem. Isso, Deus, qual é a diferença disso para Deus? Pelo amor de Deus. Deus está punindo o Rio Grande do Sul por causa do ocultismo. Cara, Deus é pai. Nós não podemos espiritualizar tudo, não podemos ignorar, claro, o mundo espiritual, mas não podemos espiritualizar coisas que são humanas também. É óbvio que se você não cuidar do ambiente, ele vai se degradar. É fato. Agora, as pessoas aterrorizando, as pessoas sensíveis, as pessoas... Porque, para pensar comigo, tu não perdeu só a tua casa. Tu perdeu anos que tu construiu. Tu perdeu a esperança. Tu perdeu teu emprego. Nós tivemos contato com pessoas que perderam filhos, familiares. A gente viu coisas que não, como diz Paulo, né, não é lícito aqui dizer. Mas isso, como é que tu vai dizer para uma pessoa que perdeu tudo? Diz assim, cara,
tá tudo bem, isso aí é a mão de Deus pesando. Cara, que loucura. Que amor é esse? Que louco, que evangelho é esse? Então, tipo assim, a gente viu a igreja atuante. Vou dar um exemplo. Eu sou da Palavra Viva, mas eu fui atendido pela igreja Vidas Restauradas. Quero até dar um abraço aqui pro pastor, toda a equipe que nos acolheu. Eu me constranjo o amor que eles nos trataram. Eles nos receberam, eles cuidaram de nós, eles nos deram alimento, eles nos deram cama, eles abriram o ministério infantil, eles cuidaram de nós com toda a simplicidade, mas com toda a honra, como se estivesse servindo ao próprio Jesus Cristo. E eu olhava para o pessoal que estava, o Leandro está aqui, né? Ele teve hospedado lá, e eu falei, cara, quanto amor. Porque, gente, às vezes a gente acha que o amor está nas coisas que o dinheiro pode comprar. Isso é bobagem. E, às vezes... Amor é atitude, né? Amor é atitude, cara. Amor é atitude, amor é o cuidado deles, a atenção, vocês precisam de alguma coisa. Então, eu voltei, eu falei pra minha esposa quando eu voltei, ó, nunca mais a minha vida vai ser a mesma depois do que eu vivi aqui. Primeiro porque eu vi o meu estado viver a maior tragédia. Eu vi pessoas especiais perder tudo que construíram, mas eu também vi o poder de Deus agindo no meio da igreja. Eu vi pessoas de outra fé aceitando a Cristo dentro de uma igreja. Ninguém nos contou, nós vimos. A igreja que nos hospedou rolava culto todo dia. Então lá no culto, tu não perguntava se o cara era espírita, se o cara era de outra religião, se o cara era da Umbanda, como minha família era, se o cara... Não. Lá tu tá sendo abrigado, lá tu tá abrigado aqui a gente vai adorar a Deus, os caras levantando a mão, aceitando a Cristo. Eu creio que o Rio Grande do Sul vai viver o maior avivamento que o Estado já viu. E já está acontecendo. Por quê? Porque as igrejas pararam de ser um lugar onde eu cuido de mim para ser um lugar que eu cuido do povo. Isso ficou muito claro. Porque eu tive que parar o meu culto, cara. As igrejas tiveram que parar de pensar em si. Ah, mas não tem como. E as igrejas que não fizeram isso perderam gente. Sabe por quê? Porque não era a hora de eu pensar em adorar a Deus. Era a hora de eu adorar a Deus com aquilo que eu tinha, com o que eu podia fazer. Era a hora do pastor estar na rua, não era preocupado, vai cair. Não é preocupar, é preocupar em salvar vidas. E isso aconteceu, tem acontecido. Né? A igreja teve um papel preponderante, mas não só a igreja. Todos os segmentos da sociedade deram as mãos. E se não fosse isso, a tragédia seria muito, mas muito pior. Então, eu voltei de lá com uma experiência que me deu esperança. Qual é? Quando o ser humano quer fazer, foi o que Deus disse. Não há impossível quando o homem está unido num só propósito, falando a mesma língua. O que bagunça o projeto muitas vezes? É que a gente confunde as línguas. Eu quero falar a minha linguagem, tu fala a tua, aí aquilo que era para ser belo acaba se derrubando. Mas quando o ser humano está unido, vamos fazer isso aqui, vamos salvar a gente, vamos cuidar de gente, vamos. Então dá mão aqui, vamos lá, eu pego a comida, eu compro o lugar, eu faço isso, eu faço aquilo, tu traz o caminhão, nós conseguimos resolver o que a gente quiser fazer. Isso ficou claro. Se o povo decidir fazer, o povo faz. Essa é a mensagem que a tragédia do Rio Grande do Sul nos traz e nos dá esperança enquanto cristãos, que é possível quando a gente quer. É possível. Amém. Que lindo, né, cara? A gente, enfim, minha esposa é de Pelotas, a gente teve bastante contato com o povo de lá. Inclusive, eu abriguei na minha casa vários refugiados, né? Se é o que eu posso dizer assim, da família. E de propósito, né? A gente falava, olha, gente, aqui tem estrutura, vem pra cá, deixa aí pra quem precisa, né? Para de usar daí, vem pra cá, porque é o que a gente pode fazer por vocês também. Veio uma cambada de gente lá, gauchada toda lá. E, cara, as histórias dos meus tios que ficavam lá, né, delas, mas eu adoto como tio também, são realmente... eles também se envolveram lá com os resgates, enfim, trabalharam bastante lá ativamente. Corpos, coisas assim, que nem dá pra gente ficar falando. Sim. É coisa muito feia. A gente Pesado. não tem ideia, que eu ouvi as histórias reais, assim. A gente não tem ideia aqui que a mídia fala, Não. ou que, enfim, a política, o governo também dá uma ocultada. É bem feio o que aconteceu lá. Eu não fui, mas eu ouvi de quem tava, né? Mas eles tiveram esse mesmo feedback. O bonito é o que o povo faz um pelo outro, apesar de, assim, crimes acontecendo, pessoas sequestrando, Sim, né? sim. Também o crime ali se organizando para sequestrar carros de famílias. Quem é ruim Casas também, invadidas. casas invadidas. Porque assim, ó, desculpa te interromper. Por favor. Num cenário de guerra, tu ativa o modo sobrevivência. Então é cada um por si. Eu digo para quem tá, né, vivendo o caos. Então o cara que precisa de comida,
Ele vai atrás de comida onde ele conseguir. Então, nesse desespero, pessoas preferiram morrer em casa do que sair da sua casa e alguém invadir a sua casa. Então, qual é a mensagem que fica disso tudo? Que nós não podemos se apegar das coisas. Exatamente. Ó, casa a gente constrói. Carro a gente recupera. A vida não tem como recuperar. Infelizmente, muitas pessoas morreram. Vou dizer assim, ó, 70% das pessoas que morreram Porque ficaram, né? porque decidiram ficar. Proteger seus bens. Não vai chegar água, não vai. Porque assim, ó, tu olha, mas como é que pode, né? Gente, imagina tu num lugar, no teu quarto. No momento que a água sobe, a tua porta não abre mais. Não tem como. Se você não sabe nadar, porque assim, ó, a água faz uma pressão contra a porta não abre mais. Tu fica dentro de uma jaula, literalmente. Então muitas pessoas morreram porque subestimaram a força da água. Então a maioria dos corpos que foram encontrados foram pessoas que ficaram presas dentro de cômodos nas suas casas. Isso não é noticiado. Mas por quê? Porque quando a água começa a subir é muito rápido. Chega um momento que, tá pela cintura. Só quando ela passa da cintura, tu não tem mais força para abrir uma água, para abrir uma janela. Então tu acaba ficando ilhado. As pessoas que a gente socorreu ainda são pessoas que conseguiram subir no telhado, mas tem pessoa que não conseguiu. Porque uma coisa é nós, temos 30, 40 anos, tem vigor físico, e uma pessoa de mais idade, e uma criança. E nessa hora não tem para onde... vou recorrer, não tem o que fazer. Não tem luz, não tem água, não tem alimento, você tá com frio, você tá mal agasalhado. Nós socorremos um cara, até um vídeo que viralizou no Floripa Mil Grau, que nós estávamos passando de jet ski de barco, e ele tava assim, com água pelo pescoço, tremendo. E eu vi que ele tava com uma caixa de isopor, onde é que tu vai? E ele disse, cara, eu tô indo buscar o meu gato e a minha tartaruga. Olha que loucura. E aí nós botamos ele no barco, entra aqui, aí no vídeo ele se tremia todo. E aí quando ele pegou o gato, cara, e pegou o gato era o Chupim, e pegou a tartaruga, eu falei, e aí, meu amigo? E ele assim, que agora a minha vida tem sentido. Ele beijava, ele tremia, tava com hipotermia. E eu olhei pra quem tava junto e disse, cara, não sei se eu voltaria pra pegar meu gato. Sabe? Então o cara que tá sendo socorrido tava nos ensinando o tempo todo. Então pensa no lugar que Deus ministrou o teu coração o tempo todo. Diz, cara, e a gente reclamando de barriga cheia, a gente reclamando porque, meu Deus do céu, cara, que loucura. Então, para quem foi um despertar. Com certeza, para quem conseguiu e vai conseguir se reconstruir, vai ser um despertar. E a gente tem que extrair as lições que Deus quer nos ensinar com tudo isso, né? Amém. Pastor Marcelo Rosa, me conta só esse momento agora da Palavra Viva dos Ingleses, e eu vou te perguntar isso porque quero honrar a sua vida e a vida de toda essa igreja, no qual o Leandro teve a honra de ser batizado, né, de encontrar Jesus nesse lugar, e não só o Leandro, acho que o Ernesto também, né? O Ernesto também, né? 2 pessoas do meu convívio, né, encontraram Jesus através da Palavra Viva dos Ingleses. Então eu quero te perguntar como. Cara, a gente tem uma visão. Qual é a nossa visão? Pregar o Evangelho da Graça com uma visão que traga uma mensagem contextualizada com a sociedade. Então, a gente vai ver muitos dos nossos cultos, a gente fala a linguagem do dia a dia. A gente optou por se comunicar com o que o povo entende. Porque eu tenho que entender o seguinte, o que é Jesus descendo à terra? Jesus, ele falou o idioma do povo. Jesus não fez o povo aprender outro idioma. Jesus desceu e falou o idioma do povo. Então o que é o Evangelho? É Deus descendo na terra falando a nossa língua. Jesus olhava e dizia assim, cara, como é que eu vou explicar o céu para esses caras, mano? Já sei. Eles são pescadores, ó. O reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear. Pô, entendo de agricultura, pô. Então, o objetivo da mensagem é fazer quem vai receber a mensagem entender. E a gente vive, às vezes, uma baboseira, né, em nome do ego. Não, porque eu tenho que trazer uma mensagem e a exegese tem que ser perfeita. Cara, o que o cara vai saber de exegese? Ele quer saber o que vai mudar na vida dele. Ele nem sabe o que é exegese, é hermenêutica, ele não sabe nada. Ele quer saber, cara, eu tô todo arrebentado. Tem saída, cara. Deus pagou o preço por você, ele quer mudar a tua história, então eu tô dentro. O resto é o Espírito Santo que vai fazer. Se Deus quer tornar ele um pregador eloquente, o Espírito Santo vai instrumentalizar ele. Não é meu papel. O meu papel é jogar a rede, é trazer o peixe, e o resto o Espírito Santo vai fazer.
Então, a igreja ela tem essa visão de ganhar o perdido, né? De pregar o evangelho realmente, para que vidas sejam restauradas. E tanto o Leandro quanto o Ernesto são desses casos, né? O Ernesto estava passando na frente da igreja, passava várias vezes e dizia, pô, que lugar estranho. E um dia uma voz disse para ele, entra aí. Aí ele cai lá dentro, escuta uma palavra, Deus fala com ele, o pastor ora com ele, ele ouve a voz de Deus, daqui a pouco ele começa a seguir, está se batizado e está lá. Quem conhece ele, né, o Deco conhece, vê que é uma transformação assim, é um cara fantástico, sensacional. E hoje é um dos caras lá que ajuda, está fazendo a obra, está feliz. E como é legal, né, como oxigena a nossa fé, tu vê essas conversões genuínas. O cara que estava perdido, ele tem uma filha que tem um problema de pele, e tu vê assim, Deus agindo na saúde dela, tu vê aquela coisa assim do novo convertido. Isso oxigena a igreja, né? E o Leandro, a mesma coisa. O Leandro, acho que ele deve ter ganhado já umas 7 ou 8 pessoas, porque o ano passado, rapidamente eu não falei isso, ano passado eu vivi uma crise muito grande emocional. E nessa crise emocional eu fui buscar ajuda terapêutica, que também é um tabu, né? Mas isso aí fica para um outro podcast. E nessa ajuda terapêutica, que eu fui cuidar de mim, a terapeuta disse assim, ó, agora é hora de você cuidar de você. Você cuidar da tua saúde. Esquece um pouco a igreja. Não adianta você morrer pela igreja se Cristo já morreu por ela. E aqui eu falei... E ela disse, faz coisas que te dá prazer. E eu comecei um devocional, né? Meu objetivo era abençoar 2, 3 pessoas da igreja ali. E aí eu falei, vou fazer um devocional que vai me ajudar, que estava dentro da minha atividade de prazer. Todo dia tinha que fazer uma atividade que gerasse prazer. A minha é a Bíblia. Então eu acordava de manhã bem cedinho, fazia meu devocional, criei um grupinho com 20 pessoas e todo dia mandava um áudio de 6 minutos, que é o modelo até hoje. Toda semana tratando de um tema. E aquilo foi crescendo, e foi entrando gente. Daqui a pouco foi 500 pessoas, 700, 1.000, 1.700 foi indo. Daqui a pouco comecei a receber mensagem de fora do Brasil, de pessoas. Falei, cara, porque acontece? Tem muita gente que não está no grupo que recebe os áudios. E aí o Leandro começou a mandar os áudios para os colegas de trabalho. Daqui a pouco o Leandro mandava áudio, pastor, tem gente da minha empresa que está chorando aqui, que vai na igreja lá. Então da empresa dele teve umas 6, 7 pessoas que se converteram através da mensagem. Então o que eu digo com isso? No momento da minha maior dor, nasceu um propósito que eu jamais imaginava. Então, a gente está com os projetos aí que no outro momento eu vou compartilhar com vocês. Mas, tipo assim, ó, o que eu percebi também no devocional? Uma dor. Muita gente não tinha o hábito de ter uma vida diária com Deus. Então, o que eu mais recebo de mensagem é, pastor, obrigado, porque eu não tinha vida devocional. E a partir de agora, todo dia... O dia que atrasa a mensagem, as pessoas me mandam mensagem me cobrando. Não vai entrar o áudio, que às vezes dá erro ali no programa, né? Então, é isso que a gente tem vivido, né? Compartilhar o que a gente tem recebido. E graças a Deus, Deus tem abençoado aí. Amém, amém. E a gente vê isso na prática, né? E é muito legal, né? O Leandro sempre foi um cara sensacional, maravilhoso. Vou te elogiar agora, porque no início eu comecei... Só xingou o cara, eu comecei pegando teu pé. Não, mas é um cara de coração, sempre foi. E a gente sempre teve uma sintonia muito boa, eu e ele, né? E o dia que eu vi ele descendo as águas, cara, eu chorava, vendo as imagens assim no Instagram, sabe? De ele alegria. foi na praia ainda, ele foi na praia, né? Eu vi. Foi na praia, ele e a Ju, né? Ele e a Ju. E aí eu fiquei lá, cara, eu mostrei pra não, olha aqui e tal. Aí mandei mensagem pra ele, assim, pô, Leandro, que legal, não sei o quê. Então, uma honra, né, te receber aqui, né, ouvir essas histórias todas, né, tenho certeza que tem muitas outras para compartilhar, mas acima de tudo, ver o trabalho que Deus tem feito através da tua vida, Amém. Através da palavra viva nos ingleses, de pessoas sendo alcançadas, por mais que esse mala tenha sido... Vamos xingar de novo, porque já elogiei demais. Mas obrigado. Não, eu agradeço, obrigado pelo convite, que Deus continue abençoando aqui, eu sei que o que é compartilhado aqui tem abençoado muitas vidas e tenho certeza que é só o começo. Daqui a pouco vai vir o aniversário de 5º ano, 10 anos e Amém, Deus vai abençoando. Amém. E vidas vão continuar sendo abençoadas. Amém. Pastor, quer dar algumas últimas palavras aí? Só agradecer, né? Tem muitas pessoas... Na hora a cabeça falha, né? O TDAH atrapalha. Mas quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pela vida de vocês. Agradecer mais uma vez a Bisflori, que sem ele nada disso seria possível, porque, tipo assim, ó, acreditar em quem dá certo é fácil. Agora, acreditar em quem não acredita em si merece ser honrado. E ele acreditou em mim, e na pessoa dele eu agradeço todos os pastores que
caminharam comigo. Agradecer as pessoas que investiram também na minha vida desde o princípio. Não consegui estar todos aqui porque é muita gente, né? Mas eu quero que saibam, quem estiver assistindo aí, que vocês, todos que participaram do meu crescimento, da minha trajetória, tem um lugar especial e que Deus possa abençoar a vida de vocês. E mais uma vez, obrigado e espero que Deus continue prosperando o trabalho de vocês como tem feito até aqui. Amém. Amém. É uma honra para a gente recebê-lo aqui, pastor. E eu sinto muito orgulho de essa mesa aqui, Deco, abrir o microfone para homens de Deus, né? E, pastor, parabéns pela sua simplicidade. E eu não tenho dúvida que Deus te chamou justamente para isso, para ser isso, né? De falar na língua do povo, tudo isso que o senhor falou faz muito sentido. E a palavra de Deus diz que pelo fruto a gente vê a árvore, né? A gente comentou aqui, né? Pessoas vão expulsar demônios, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas ali não está o exemplo de que converte novos, né? Esse exemplo não está ali. Traz as pessoas para Cristo. Porque para te trazer as pessoas para Cristo, pela proclamação da vida, se as pessoas não estão vendo Cristo em você, sua palavra é vazia, né? Cara, que lindo ver Cristo em você, ver fruto da tua árvore aqui, ó, com a gente, né? E fazendo essa diferença na nossa cidade. Muito obrigado por todo o esforço, mas mais que um obrigado, né? Continue sendo servo do Senhor Jesus, né? Porque a graça não é a gente, não é o meu agradecimento que o Senhor tem que ter, né? E sim, o Senhor fazer isso por servir o Senhor, assim como eu faço também, e é isso aí. Nós somos todos porcarias aqui servindo um Deus certo, né? Um Deus uno, como a gente comentou aqui. Verdade. Glória a Deus pela sua vida, isso sim, Obrigado. né? Honrado seja o nome do Senhor Jesus, pelo teu trabalho lá, e que ele realmente frutifique cada vez mais, que a igreja multiplique muitas vezes lá no norte da nossa ilha, tá? Amém. Deixa eu abençoe. Obrigado. Fechou, Deco? Fechou? Finaliza aí pra gente. Você que ouviu a gente aqui, gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar aí nas suas redes sociais. Siga-nos aí também nas nossas redes sociais. Gostaria de agradecer Cadu, Leandro, a nossa Renatinha que estão aqui no nosso backstage, cuidando da gente aqui, nos apoiando, tá? Deus te abençoe, cara. Se você ouviu essa mensagem aqui, aí tá aí nesse mundo de crime, numa vida talvez que você não saiba como sair, sempre tem uma saída. A saída é Jesus Cristo, viu? Amém. Fique esperto. Sai dessa vida. Falou. Beijão pra você. Valeu, gente.